Pessoal, um tempo atrás eu gravei um vídeo sobre o ChatGPT quando ainda era muito novidade, pouquíssimas pessoas tinham ouvido falar. Mas eu resolvi gravar mais um agora, parte 2, para mostrar o quão fascinante e assustador essa história realmente é. Mas antes eu peço que você já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e me segue para saber mais. Bom, para você que ainda não sabe o que é ChatGPT, é uma inteligência artificial criada pela OpenAI e que está ganhando assim muita repercussão no mundo inteiro, e você já vai entender por que ela é tão impressionante, porque nós conseguimos romper uma barreira tecnológica que vai revolucionar a forma como nós vivemos em sociedade, não nos próximos 5, 10 anos, nos próximos meses. O que é o ChatGPT então? Você pode entrar lá, é uma ferramenta gratuita. Basicamente é um robô, uma inteligência artificial que conversa com você, que dá respostas. Mas diferente do que houve até o momento, onde, que nem o Google, por exemplo, você pede um dado, ele traz o dado, o ChatGPT ele tem uma capacidade de conversar como se fosse um humano e mais, a capacidade de fazer análises, responder porquês, criar arte, poesia, música, programação, uma série de coisas que são muito impressionantes. Eu vou explicar melhor nesse vídeo. Para isso, eu queria que você entendesse o impacto do ChatGPT. No começo ele levou, é uma coisa muito recente ainda, foi lançado há poucos meses, no final do ano passado, e ele, de uma maneira impressionante, alcançou a marca de 100 milhões de usuários, 100 milhões de usuários em apenas 60 dias, 2 meses. Para você ter uma ideia de comparação, a Netflix levou 10 anos para chegar nessa marca. O ChatGPT, além de ser incrível pelo que ele já faz, a parte que torna realmente assustador e fascinante ao mesmo tempo é a sua capacidade de aprender, de evoluir exponencialmente. Então, se ele já faz o que faz agora tão jovem, imagina o que ele estará fazendo daqui a pouco. Muitas profissões vão mudar, algumas vão sumir, algumas vão ser substituídas. Eu não quero ser muito alarmista aqui, mas uma coisa é certa. Não é que a inteligência artificial vai substituir todas as profissões, mas com certeza profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial em seu favor vão ter uma vantagem muito grande sobre aqueles que não sabem. O ChatGPT ele é capaz de elaborar aulas para professores, fazer teses complexas, escrever livros, fazer peças de advocacia, programar softwares, tantas coisas, projetar, e o que ele vai ser capaz de fazer no futuro só Deus sabe. Mas para você ter uma ideia, eu vou falar aqui o conceito de machine learning, é a capacidade da máquina aprender, evoluir, e você vai cair da cadeira quando você entender o potencial disso. Eu vou contar uma história aqui. Não sei se você conhece o Kasparov, Andrei Kasparov, que foi o maior enxadrista de todos os tempos, considerado por muitos um russo. E lá atrás teve uma batalha muito emblemática contra o Deep Blue, um computador da IBM, para tentar provar quem que era mais poderoso no xadrez. A máquina venceria o homem, finalmente, o gênio. E daí eles tiveram umas partidas, ele acabou perdendo, ele empatou, depois perdeu, mas isso faz muito tempo. Só que recentemente, em 2017, para ser mais preciso, isso aqui está no livro do Yuval Harari, 21 lições para o século 21, ele alega que, ele conta que é o caso mais emblemático nessa história de partidas entre a inteligência artificial de xadrez da história. Esse marco aconteceu agora em 2017. Por quê? Tem um computador, uma inteligência artificial também, chamada Stockfish 8, que era o campeão mundial de xadrez de 2016. Esse computador, ele acumulava séculos de conhecimento no xadrez e décadas de aprendizagem com humanos. Então, ele era capaz de realizar 70 milhões de cálculos e possibilidades de xadrez por segundo. Como é que você vence uma máquina assim? Pois bem, eis que o Google vem com o AlphaZero, com um novo princípio de inteligência artificial e de machine learning. O AlphaZero ele era capaz no início de fazer só 80 mil cálculos por segundo, comparado aos 70 milhões do Stockfish 8. Só que a sua capacidade de aprender, de evoluir, era muito maior.
Tanto que o AlphaZero, em apenas 4 horas, o que o outro levou anos e anos para evoluir, em 4 horas ele foi capaz de evoluir a um ponto e aprendendo só consigo mesmo, sem nenhuma interação humana. Ele aprendia jogando contra si mesmo. Você programa ali as regras do xadrez, ele começou a fazer partidas e começou a melhorar e começou a aprender. Em 4 horas ele foi capaz de evoluir e em 100 partidas que ele fez contra o Stockfish 8, essa super máquina poderosa construída por muitos anos e aprendendo e evoluindo, ele ganhou 28 e empatou 72, não perdeu nenhuma em 4 horas. Imagina se em 4 horas ele conseguiu evoluir tudo isso, imagina em 8 horas, em um dia, em um ano, em 10 anos. Ou seja, potencial dessas máquinas de evoluírem é muito grande. Por isso que me assusta e me fascina ver como o ChatGPT, uma inteligência artificial que ainda está engatinhando, e ele comete erros, erros graves ainda, erros crassos. Esses dias ele escreveu um artigo, por exemplo, manipulado por um jornalista, sobre a morte de Ayrton Senna em 1990 no circuito de Interlagos. Ou seja, ele ainda tem as suas falhas, mas isso é perfeitamente previsível, é uma parte do processo de evolução de uma inteligência artificial. Mas conforme for passando, e agora como é que o ChatGPT ele tem um banco de dados e ele consegue analisar toda essa linguagem humana, ele fala vários idiomas e conversa com você como se fosse uma pessoa. E agora eles têm um sistema que em português seria algo como algo colaborativo do humano. Ele dá uma resposta, daí tem o polegar para cima e para baixo. Você diz se a resposta foi boa ou se foi ruim. E assim, com esse algoritmo de milhões de pessoas usando ao mesmo tempo, ele vai aprendendo se a resposta dele foi boa ou foi ruim, daí ele vai entendendo o porquê e vai melhorando. Então, por exemplo, eu posso pedir uma coisa absurda, assim, olha, escreva um script sobre como que seria um filme do Sexta-feira 13 no ano de 2050. Ele vai começar a escrever sem engasgar. É impressionante. Você pergunta, ele para um segundo, pensa e começa. E depois não engasga mais. Esses dias eu fiz uma pergunta super complexa, que é um paradoxo que eu tento resolver a minha vida inteira, sobre como é possível conciliar a onisciência divina. Se Deus sabe tudo o que vai acontecer, se Ele tem o conhecimento do futuro, quer dizer que as coisas já estão escritas. Como então nós podemos ter o nosso livre-arbítrio? Ser livres para fazer nossas próprias escolhas, se o futuro já está descrito, se Deus já sabe o que eu vou escolher lá na frente, então eu não sou livre realmente para escolher diferente daquilo que Ele já sabe. Então é um paradoxo, e eu perguntei como conciliar essas coisas. Ele não deu a resposta, mas ele me deu uma resposta muito inteligente, falando assim sobre esse debate, como ele vem sido feito por muitos e muitos anos na filosofia, e ele me abriu um pouco. Cada vez que eu discuto esse assunto, eu consigo aumentar um pouquinho o meu entendimento sobre esse paradoxo. E ele trouxe uma coisa nova, que é assim, não é que Deus conhece exatamente o que vai acontecer e já está escrito. Deus conhece todas as possibilidades possíveis, mas o que você vai escolher vai depender do seu livre-arbítrio. Já é uma outra forma de pensar sobre o assunto. Então foi muito interessante. E tem outras coisas também. Eu falei, olha, como é que eu poderia contar para minha filha de 8 anos como seria uma história da Cinderela depois daquele viveram felizes para sempre. E ele conta bonitinho ali, ó, Cinderela depois fez as pazes com a sua madrasta, voltou com as irmãs e não sei o que, não sei o que. E ele conta uma história bonitinha. Então, se você juntar isso, essa inteligência artificial capaz de fazer tudo isso. Outro dia eu vi robôs feitos de material sintético que parecem humanos, assim, é assustador. Quando eu olhei assim o vídeo, pareciam cadáveres, assim, muito realistas. E eu olhava assim esses cadáveres e na verdade eu vi que eram protótipos para receberem inteligências artificiais e virarem robôs. Então vai caminhar para um momento onde você vai estar conversando com uma pessoa que você não consegue distinguir se é um ser humano de tão perfeita essa parte estética e ao mesmo tempo de tão inteligente que você não consegue dizer se é um ser humano ou não. E aí, vou mudar mais uma vez a marcha realmente para explodir a sua cabeça. Por quê? A inteligência artificial que existe hoje foi criada pelo ser humano. Então, tudo isso que o ChatGPT é capaz de fazer foi
concebido e criado através de uma programação e de um princípio dos seres humanos. Mas com o machine learning, com essa evolução das IAs, inteligências artificiais, vai chegar um momento que essa superinteligência artificial vai ser capaz de desenvolver novas inteligências artificiais. Ou seja, seria como se a máquina, o robô, criasse novos ChatGPTs ainda mais avançados. E aí a própria máquina criaria novas inteligências artificiais com um crescimento exponencial. Até o ponto que, aí já são teorias, mas alguns acham que é de ficção científica, outros não, que a máquina adquiriria senciência. O que é senciência? É você ter consciência de que você existe, de que você é um ser. E aí, a partir do momento que ela entende que ela é um ser, muitas possibilidades aí estão. Tem gente que diz que não é quando isso vai acontecer da máquina se revoltar contra o ser humano e acabar dominando, assim como lá no Exterminador do Futuro, mas de quando, não é uma coisa se isso vai acontecer, mas de quando isso vai acontecer, porque a linha natural dessa evolução é que isso eventualmente aconteça. A máquina fique tão poderosa, tão inteligente que a gente crie, entre aspas, um Deus com D minúsculo, onde um ser humano é como se fosse a nossa relação com uma formiga. Então ele nos veria como um inseto, uma coisa assim insignificante, uma inteligência muito primitiva. Então isso já está acontecendo. Se você juntar, por exemplo, essa evolução da inteligência artificial com essa evolução de robôs, depois drones também, hoje tem drones, eu não sei se você tem acompanhado, inclusive para questões bélicas, assim, capazes de alcançar uma aceleração incrível. Isso gera possibilidades, por exemplo, de exploração espacial. Se o ser humano ainda não é capaz de ser transportado, a gente consegue talvez uma inteligência artificial criar um drone que ela mesma consiga gerenciar uma exploração, fazer ali e retornar sem que seja necessário a comunicação, alguns gargalos que existem hoje, o peso do foguete, o combustível, a atmosfera, uma base na Lua. Ou seja, é um momento muito fascinante e ao mesmo tempo assustador, porque você pensar que a inteligência artificial é capaz de escrever peças publicitárias, textos jornalísticos, defesas jurídicas, projetos arquitetônicos, de engenharia, de ciência, descobrir vacina, medicina, nenhuma área, digamos, está apta. Teve uma, inclusive, que estava usando a inteligência artificial como um terapeuta, conversando com o ChatGPT, fazendo uma espécie de terapia para superar a perda de um ente querido. Então, nenhuma profissão está a salvo disso, mas a gente pode com certeza entender que algumas coisas são insubstituíveis. A gente vai precisar continuar consumindo água, nos alimentando, essa questão de humanizar o relacionamento. E a gente fala, não, a máquina, a barreira que se acreditava que a máquina ela é muito inteligente em fazer cálculos. Por exemplo, ela pode fazer 70 milhões de cálculos por segundo numa partida de xadrez, mas ela jamais vai ser capaz de produzir uma poesia, de escrever arte, de ser criativa. E isso já caiu por terra, porque ainda que o ChatGPT tem as suas limitações iniciais, ele já é capaz de escrever textos muito bem escritos. Você pode fazer assim, um outro exemplo foi, acho que foi o Walter Longo que pediu para ele fazer um texto da relação do budismo com Shakespeare, escrito no estilo de Shakespeare, assim, então coisas muito complexas que ele é capaz de fazer. Um cientista, por exemplo, se ele quer achar uma cura, uma vacina, ele precisa fazer experimentos de tentativa e erro. Uma inteligência artificial é capaz de fazer isso e detectar padrões em uma velocidade infinitamente maior que o ser humano. Então, quantas coisas, eventualmente, essa inteligência artificial pode vir a descobrir vacinas, curas para doenças que hoje causam grandes mazelas, soluções para dessalinizar a água, aumentar a produção de alimentos, acabar com a pobreza. Então, ao mesmo tempo que ela tem possibilidades incríveis, sempre vai ter também pessoas que podem conduzir todo esse poder para o mal. Então, é uma discussão que vai ser tida aí com certeza aí nos próximos tempos, mas fica já assim esse assunto. Eu vou fazer mais uma live, eu fiz uma live sobre o ChatGPT com o Instituto Casagrande, com o Ronaldo,
sobre o ChatGPT dentro do contexto da educação. Em breve farei uma dentro do contexto jurídico com o Henrique Lima, um amigo meu, dono de um escritório de advocacia, LP Advocacia, porque e depois quero falar também na área da saúde, na área de jogos, na área de entretenimento. Nossa, tem assim diversas possibilidades, mas que esse assunto aqui a gente já comece a discutir. Eu queria saber o que você acha do ChatGPT, se você já conversou com ele, o que você acha dessa história toda de inteligência artificial. Você vê com bons olhos, com maus olhos, você acha fascinante, você está assustado? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Comenta também outras histórias, outras notícias que você pegou aí sobre, por exemplo, como o cara, a partir de um único estímulo, o ChatGPT escreveu 60 mil palavras. Então, por exemplo, imagina que você quer fazer uma tese de mestrado. E essa tese de mestrado, você deixa um final de semana ali, você dá o comando muito bem feito e esquece, deixa ele trabalhando no final de semana. Quando você volta, a tua tese está pronta. Copywriting, você quer mandar um texto de vendas, um e-mail marketing, geração de conteúdo, escreva um e-mail de vendas sobre tal produto, tal. Ele escreve tudo, e ainda que não seja perfeito, você vai lá e só corrige. Então você pode sim, sabendo utilizar essa ferramenta, aumentar muito a sua produtividade. Crianças, escolas, estudantes, com certeza já estão usando. Os que conhecem, os que não conhecem vão conhecer em breve e vão usar. Então vai mudar a relação de professor, de provas, de avaliação. Eu acredito que a gente vai caminhar de volta para avaliações mais orais, para a pessoa provar que tem um conhecimento, porque é muito difícil você detectar um plágio, porque ele escreve tão parecido com um humano, que é muito difícil você conseguir dizer se aquilo ali foi um plágio, se foi o ChatGPT ou se foi você que escreveu. Então o professor que recebe os papers, os textos ali, eventualmente vai ter que mudar suas formas de avaliação, enfim. É um momento assim, eu tô me sentindo vivendo um pouco no De Volta para o Futuro, assim, como se a minha geração pegasse esse momento da humanidade de disrupção e de uma evolução exponencial muito grande. Mas eu queria saber o que você pensa. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, me segue para saber mais, mas coloque também nos seus comentários. Vamos fomentar uma discussão sobre esse ChatGPT. Eu estou me especializando cada vez mais nele. Vou falar, já existem produtos que vendem aí, ó, como hackear o ChatGPT, como escrever livro com o ChatGPT, como fazer e-book com o ChatGPT, assim, coisas fantásticas que tem aí, tanto para o bem quanto para o mal, tanto umas coisas mais apelativas, outras coisas que podem realmente hackear a sua produtividade e ter um aumento incrível. Então, vamos conversando, eu vou me especializar cada vez mais, vou trazer mais conteúdo para vocês, mas deixe aqui nos comentários, deixe mais uma vez aqui o seu like, compartilhe, me segue. Eu sou Paulo Machado. Se você quiser saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só você acessar paulomachado.com. Um abraço e até breve.